Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o teorema fundamental da hidrostática, certo? Como que a gente faz para poder identificar a pressão total em uma determinada área quando eu tenho um líquido que preenche aí esse recipiente. Vamos ao nosso exemplo. A gente vai considerar o seguinte sistema: um líquido homogêneo de densidade absoluta D em equilíbrio preenchendo até uma altura H um recipiente de cilíndrico cuja a base tem área A. Então, a gente tem aí o nosso cilindro, certo? O nosso líquido aí homogêneo, ele está ocupando uma certa altura aí desse cilindro e esse cilindro possui uma área já determinada, certo? Bom, para eu saber o volume aí do meu líquido, né? É só eu simplesmente multiplicar a área do meu cilindro pela altura que esse líquido ocupa no meu recipiente, certo? Para eu saber, então, qual que é a pressão total que esse recipiente, que a área desse recipiente, ele vai sofrer, eu tenho que ter em mente dois tipos de pressão. A gente tem a pressão do líquido, certo? Que o líquido ele vai pressionar essa área. Eu tenho um recipiente que está preenchido por um líquido, logo, esse líquido está exercendo pressão sobre essa área. Mas a gente tem que levar em consideração não só a pressão do líquido, porque eu também tenho uma outra pressão que pressiona o próprio líquido, certo? Então, eu tenho o líquido pressionando uma área e eu vou ter também uma outra pressão que vai pressionar o líquido, que vai pressionar a área. Vamos entender que pressão é essa, então. É a pressão atmosférica, certo? Então, acima aí do meu líquido, eu tenho o ar, a pressão atmosférica agindo nesse líquido, que vai ser acrescida essa pressão atmosférica à pressão que o líquido vai exercer a essa área. Como que eu formulo isso, então? A pressão total vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Bom, a pressão atmosférica, gente, ele é um valor constante. Ele é aproximadamente ali 10 a quinta, quando eu começo falando de pressão, Newton metro quadrado. Newton por metro quadrado, certo? Unidade de pressão, Newton por metro quadrado. Beleza. Mas a pressão do líquido não é um valor constante. Cada líquido vai exercer uma pressão determinada. E o que vai influenciar na pressão do líquido? Vamos lá. Uma coisa que eu tenho que falar antes, né? Tem aí esse gráficozinho. À medida que a altura do meu líquido aumenta, a pressão também vai aumentar. Por quê? Quanto maior a minha altura de líquido aí preenchendo o cilindro, maior vai ser a pressão que eu vou ter na minha área, certo? Porque eu tenho mais líquido, né? Logo eu tenho mais líquido, então eu vou ter mais pressão. Beleza. Como eu estava falando, como é que eu faço então para determinar a pressão do líquido? Vamos lá, vamos deduzir essa fórmula aí juntos. Bom, tenho a minha formulazinha que eu falei para você, né? De pressão total. Então a pressão total aí em uma determinada área vai ser a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, certo? Falei pra vocês que a pressão atmosférica é constante, então é um valor, né, constante, que não vai mudar. E o que vai mudar, então, é a pressão do líquido, porque eu tenho fatores que vão alterar aí a pressão que o líquido vai exercer sobre essa área. Vamos lá. Como que eu descubro, então, a pressão do líquido? Bom, a pressão do líquido, ela vai ser dada por peso dividido pela área, certo? Lembra lá na aula anterior que a gente falou sobre pressão. Pressão é o quê? Força dividido pela área. É uma intensidade de força que vai estar sendo aplicada a uma determinada área. Então, aqui no meu líquido eu também tenho uma força aplicada em uma determinada área. Mas que força é essa? É a força-peso, certo? Então, eu tenho o peso dividido pela área. Como eu estou falando de um líquido, eu posso escrever o peso de forma diferente. O que é o peso? O peso nada mais é do que a massa do corpo, do líquido, multiplicado pela aceleração. Nesse caso, é a aceleração da gravidade. Beleza? Então, o peso é determinado pela massa vezes a aceleração da gravidade, dividido pela área, porque eu estou falando de pressão. Então, eu tenho o peso dividido por uma área, onde o peso é dado pela massa vezes a aceleração, no caso aqui da gravidade. Mas, eu estou me referindo a um líquido. Quando eu falo de um líquido, como que eu determino a massa de um líquido? Da seguinte maneira: a massa de um líquido é determinada pela densidade multiplicado pelo volume. Então, é a densidade do líquido vezes multiplicado o volume que esse líquido vai ocupar no recipiente.
certo? Então eu descrevo a massa do líquido dessa maneira. Vezes a aceleração da gravidade, porque eu só alterei aí a descrição da massa, certo? A gravidade eu mantenho um valor constante. Dividido então pela área, porque eu estou falando de pressão. Mas, por sua vez, o volume, quando eu falo de volume, eu posso escrever o volume de uma outra maneira. Como que eu determino o volume de uma solução? De um líquido, né, na verdade? O volume de um líquido, tinha no slide anterior, é a área multiplicado pela altura do líquido, a área do recipiente multiplicado pela altura que o líquido ocupa aí nesse recipiente, certo? Posso cancelar, dividir, né, área com área, cancelar, porque se eu divido área por área vai dar 1. Então eu posso cortar esse valor porque não vai alterar aí nos meus cálculos. Sendo assim, eu consigo concluir, chegar no final aí da minha fórmula para pressão de um líquido, que é a seguinte, só reescrevendo: pressão do líquido é igual à densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que esse líquido vai ocupar, vai preencher um determinado recipiente. Beleza? Então tá bom. Tenho a minha primeira fórmula, que é a minha fórmula total lá, minha fórmula original, e eu deduzi aqui a fórmula da pressão de um líquido, tá? Então agora quando eu substituo essa formulazinha 2 lá na fórmula 1, eu tenho a seguinte fórmula: pressão é igual a pressão atmosférica, que é um valor constante, mais, aí eu substituí, em vez de colocar pressão do líquido, eu coloquei aí então as variáveis e constantes que vão determinar aí a pressão do líquido, que é a densidade, a gravidade e a altura do líquido, certo? Então essa é a minha formulazinha para descobrir a pressão total aí em um sistema onde eu tenho um líquido pressionando uma determinada área e acima desse líquido eu tenho a pressão atmosférica, que aumenta aí, então a pressão do líquido, certo? Logo, aumenta também a pressão total. Beleza. Vamos imaginar agora a seguinte situação. Eu tenho aí o meu cilindro, o meu recipiente, né, de forma cilíndrica, e ele está exercendo uma certa pressão. Mas a pergunta é: todos os pontos desse cilindro, ele vai estar sofrendo o mesmo valor, a mesma quantidade de pressão? Não. Quanto mais profundo eu for, quanto mais fundo eu for no meu recipiente, maior vai ser essa pressão. Vamos lá. Então eu tenho aí dois pontos, ponto A e o ponto B, que estão em alturas diferentes. Eu tenho o ponto A mais próximo da superfície e o ponto B mais no fundo aí desse recipiente. Então eu tenho uma diferença de alturas entre esses dois pontos, certo? O que eu posso concluir então? Que a minha pressão no ponto A vai ser uma e a minha pressão no ponto B vai ser outra. Então eu vou ter uma diferença de pressão, que é determinada da seguinte maneira. Então a minha diferença de pressão, a minha variação da pressão, porque ela vai variar dependendo da profundidade, é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a variação da altura, tá? E se eu quiser saber então a pressão só no ponto A e só no ponto B, eu uso a minha formulazinha de pressão, mais pressão atmosférica, mais a pressão do líquido para cada um dos pontos. Aí eu vou saber qual que é a diferença de pressão em cada um desses pontos aí desse recipiente, tá? Por sua vez, eu posso ter a seguinte situação: o mesmo cilindro aí, só que eu tenho pontos diferentes, mas na mesma altura. Só que um tá mais para a esquerda, outro tá mais para a direita, mas eles estão na mesma altura. Então, eu vou ter variação de pressão? Não. Por que eu não vou ter variação de pressão? Porque a minha altura não muda. Se eu não tenho alteração, variação de altura, eu não vou ter variação de pressão. A pressão vai ser a mesma, na mesma altura ali, a pressão sempre vai ser a mesma. E aí é um valor determinado pela formulazinha lá de pressão total. Ou seja, a pressão no ponto B vai ser igual à pressão no ponto A, quando eu me refiro a pontos na mesma altura aí no meu recipiente. Tranquilo? Então, beleza. Os conceitos aí foram retirados do livro Física Básica. Complementem, né, com a leitura do capítulo, porque o capítulo traz mais algumas informações mais detalhadas. E bons estudos!